Vamos lá, pessoal, iniciar nossa aula. Lembrando que a página é a 10, né? Como vocês verem aqui, organização do corpo humano, tá? Vamos estar falando um pouquinho desse conteúdo, né? Ciências, né? Então, vamos dar início, tá certo, pessoal? Os tecidos. Vamos falar um pouquinho sobre os tecidos, né? É o conjunto de células. Se você pegar várias células do mesmo tipo, o conjunto de células damos nomes de tecidos, tá certo? Juntos os conjuntos de células vai formar o tecido. São os tecidos. No nosso organismo temos 4 tipos de tecidos, ok? Os tecidos, pessoal, eles são, digamos, tem lá o tecido epitelial, tá certo? Digamos que esse tecido é a pele, né, que a gente tem. Reveste o corpo por fora, tá certo? Formando a pele. Então nada mais é que a pele. E reveste alguns órgãos também, o intestino e a boca, né? Tá certo? Então, esse tecido que reveste estômagos, a boca, os olhos, a nossa pele, é chamado de tecido epitelial. Temos também o tecido conjuntivo. Ele fica abaixo do tecido epitelial, tá? Associa-se ao tecido epitelial, né? Dá sustentação a ele. Ele sustenta o tecido que está abaixo dele. O tecido epitelial fica em cima, depois o tecido conjuntivo embaixo, né? E também o tecido muscular, né? Os músculos tem a função de locomoção, sustenta os órgãos internos, intestinos, coração e artéria. O tecido muscular pode ser estriados esqueléticos, estriados cardíacos ou estriados não estriados. Também pode ser mais liso, mas os tipos de tecido que eles têm. Mas vamos dar um pouco mais à frente, né? As formas de tecido. E temos também o tecido nervoso. Esse tecido nervoso conduz até o conjunto do tecido nervoso, é o nervoso central, informações de fora do organismo e de dentro do organismo, tá? São tecidos, é a parte que a gente tem de neuro, tecido nervoso central. Então, a organização do corpo humano. Vamos olhar aqui na página 11, né? Uma célula, um conjunto de células formam um tecido, tá bom? O conjunto de tecidos forma o órgão, tá bom, pessoal? E não pode esquecer isso aí. O conjunto de um órgão forma o sistema de órgãos, forma o sistema. E um conjunto de sistema forma o nosso organismo, tá? Então, de novo, um conjunto começa tudo na célula. Vamos começar de início na célula. O conjunto de células forma o tecido, o conjunto de tecidos forma o órgão, o conjunto de órgão forma o sistema, o conjunto de sistema forma o organismo, tá bom? Que sistema é esse, professor? O sistema digestório, o sistema cardíaco, sistema cardiovascular, tem o sistema digestório cardíaco, sistema respiratório, respiratório. Então, é o que acontece. Esse monte de sistema, esse conjunto de sistema vai formar o organismo, que é um conjunto completo de sistema, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema locomotor. O sistema locomotor, ele é o capítulo, na verdade, vamos lá na página anterior, 12, né? Página 12. Os movimentos que fazemos no nosso corpo acontecem em virtude do sistema locomotor, formado pelo esqueleto e pelos músculos, certo? Os esqueletos e os músculos são responsáveis pela locomoção, os ossos e as cartilagens e as articulações são os componentes dos esqueletos. Então, os esqueletos, temos o quê? Temos ossos,
tá? São as cartilagens e temos as articulações, tá bom? Os ossos sustentam o nosso corpo. Sem ele, seria um amontoado de músculo incapaz de ficar em pé, entendeu? Ficaria tudo mole. Ficaria, não tem como, né? Quem sustenta o nosso corpo são os ossos, obviamente, né? Para ficar em pezinho, são os ossos, tá bom? Tá ok? E aí, os ossos também são importantes porque protegem nossos órgãos. Por exemplo, as costelas, abriga o coração, abriga o coração, tem um pulmão e muitos outros órgãos, tá bom? Imagine que não tivesse costelas. O coração, qualquer um soquinho que a gente receber, né, o impacto ia afetar o coração, tá certo? Então isso protege, na verdade, né? A costela protege nossos órgãos, tá bom? Os ossos também guardam dentro dele uma substância muito importante para o nosso organismo, que é o cálcio, né? Ok? Além disso, dentro deles é encontrada a medula óssea, que é responsável pela produção das células, né? Que a gente, opa, o corpo, né? Poderemos sentir os ossos da cabeça, do corpo, do ombro, mãos, troncos, costas, né? Nosso quadril, perna, tá certo? Tem osso, tudo isso tem osso, tá certo? São tantos que somam um total, uma pessoa adulta, ela tem 206 ossos. Uma pessoa adulta. Um bebê, quando nasce, eles apresentam um número maior de ossos, tá certo? Mas aos poucos, esses ossos vão se unindo e diminui, e aí chega a 206, tá certo? De um adulto, ok? Aí nós vamos falar um pouquinho sobre articulações. Além dos ossos também, temos as cartilagens, tá? Que são parte um pouco mais mole, tá certo? Mas muito resistente. Podemos encontrar cartilagem na orelha, tá? Não é osso, cartilagem, meio mole, né? Não é pedra. Cartilagem, é um pouco duro. No nariz também. Na coluna vertebral também tem cartilagem, tá bom? Na ponta dos ossos também, dentre outros, ok? Algumas peças cartilaginosas são responsáveis pelos movimentos, que são articulações, tá certo? Elas podem móveis e imóveis, as articulações. Por exemplo, você tem de um osso para o outro, encontra o cotovelo aqui, o braço e o antebraço. Você tem a articulação, tá? Para que você se movimente. Se não tivesse essa articulação, aí você não conseguiria movimentar o antebraço e o braço, tá certo? Ia ficar uma coisa reta, sem movimentar. Mesma coisa o joelho, você não conseguiria dobrar o joelho. Quem faz isso são as articulações, ok, pessoal? E aí as articulações, elas podem, móveis e imóveis. Móveis, de mover, tá? Das mandíbulas, a boca, no pescoço, ó. As articulações mexem, os ombros, ó, você consegue mexer, o cotovelo, os punhos, as coxas, o joelho, as mãos, os pés, os dedos, tá? Tá vendo? De um ossinho para o outro, ó. A gente consegue mover. Articulações móveis, ok? E também existem as articulações imóveis, que aparecem na cabeça, tá bom? E entre outras partes que não se mexem. Na moleira da região mais sensível encontrada pelo bebê, mais novos, tá? Também existem essas articulações imóveis, tá ok? E a gente olha aqui, os ossos, não, as articulações que a gente consegue mexer, né? Os ossos, tá bom? E aí, os esqueletos são revertidos, graças a esse conjunto, podemos movimentar, tá certo? Então, esqueleto e músculo, esqueleto e músculo, tá? São fatores essenciais para a gente movimentar. E os esqueletos, revestido, ele é revestido de músculos, tá bom? O esqueleto, graças a esse conjunto de esqueleto e músculo, a gente consegue se movimentar.
Os músculos se unem em algumas regiões, eles de vários ossos, puxando quando querendo nos mover. Isso acontece, pessoal, quando os músculos podem ser se relaxar e se contrair, de acordo com nossa vontade. Os músculos se localizam entre os ossos e a pele, tá certo? Tanto dando forma ao corpo, ok? A gente faz musculação, as pessoas, né, ficam em forma, né? Conforme a quantidade de musculação que você faz, tá certo? O músculo vai criando forma. E aí o músculo tem 3 tipos de músculos. Tem, na verdade, 3 tipos de músculo. Então, pessoal, é o seguinte, são 3 tipos, né? Que nós temos. Tem o tecido muscular estriado esquelético, tá bom? Ele permite mover as partes do esqueleto, né, de acordo com a nossa vontade, para ser formado de voluntário. Você quer, você consegue. Eu quero movimentar, eu vou fazer. Então eu vou fazer esse movimento, tá certo? Esse tipo de músculo que você quer, você deseja, na verdade, movimentar, ele obedece você. É chamado de músculo voluntário, tá certo? Músculo estriado esquelético, isso. E temos os músculos estriados cardíacos. Esse cardíaco, o próprio nome diz, é o coração, né? O cardíaco, o coração. Ele é responsável pelo batimento cardíaco, tá certo? É um músculo involuntário, pois não depende de nossa vontade para se contrair, tá certo? É involuntário. Então, pessoal, esse tipo de músculo, que é o estriado cardíaco, ele não permite nossa vontade. É involuntário, pessoal. A gente não tem vontade, ele, tá certo? Ele se movimenta sem vontade. A gente querendo ou não, o coração ficar batendo, pessoal. Não depende da nossa vontade, tá certo? Por isso, ele tem o nome de involuntário. E por último, o tecido muscular, não estriado ou liso. Pode falar das 2 formas. Ele é o contrário do esqueleto, né? Ele é involuntário, do estriado. Ele é o contrário do estriado. Ele é responsável pelo movimento do corpo interno, externo, nosso intestino interno. Então, ele vai se movimentar, pessoal, se no caso for estimulado, tá bom? Não depende da nossa vontade, tá certo? Por exemplo, o estômago, um exemplo, que a gente tá com fome, dá uma mexida, né, no estômago, faz até um barulhinho, né? Não depende da nossa vontade, ele vai movimentar. O intestino é a mesma coisa, está com dor de barriga, dor no intestino, tenta movimentando tal, a gente tá reclamando, professor, a barriga tá doendo, eu faço movimento, tal. Essa dor, essa movimentação que faz o intestino, que acontece no intestino, é o tecido muscular não estriado, tá certo? Não depende da nossa vontade, ele vai movimentar, tá ok, pessoal? Tá certo? Músculos estriados, esquelético, estriado esquelético, ele é voluntário. Você quer, você faz. Você quer movimentar, então ele vai movimentar, tá certo? O músculo estriado cardíaco e não estriado, eles são involuntários, tá certo? Não depende da nossa vontade, tá bom, pessoal? Cardíaco e coração vai continuar batendo, tá bom? E aí o outro lá que não é estriado, o intestino, o estômago, se tiver com fome, se não tiver o alimento, ele vai mexer independentemente da nossa vontade, ok, pessoal? Então, a matéria é essa. Então, boa aula para vocês, tá certo? Qualquer dúvida estarei à disposição.